É? nessa. Ah, é E ali. eu na grande, na alta lá. Ah, é? Mas não vamos conversar muito se olhando também. Ah, eu tô entendendo, eu tô bem passar. Isso. Mas fica sempre ligado lá. Isso. A minha aquela. Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres e do podcast Falando Francamente. Mais uma vez aqui, graças a Deus, para mais um bate-papo, uma conversa. E desta feita, nós vamos entrevistar um cidadão de Buriticupu, deputado Vila Nova. Esse homem que tem muita história ao longo de toda a sua trajetória política, um homem bastante vivido, que realmente ama Buriticupu. E eu quero conversar com ele. Bom dia, Vila Nova. Bom dia, Isaías. Bom dia, meus companheiros. Eu estou à disposição para nós bater um papo. Muito bem. E o Vila Nova, ele vai fazer uma coisa hoje que ainda não fez, pelo menos que eu tenha conhecimento, que é contar a sua história através de uma entrevista, através de um podcast, porque ele tem a sua bela história inscrita em livro. Por sinal, um livro que eu recomendo muito. Vamos falar um pouquinho do livro também, né, Vila? Mas ele não tem a sua história, para quem quer assistir através de um vídeo, uma história de luta, uma luta que ele vem travando há muito tempo. E começa por onde, Vila? Você nasceu aonde? Olha, vamos começar pelo Amarante, Certo. aonde eu nasci. Olha, Isaías, eu sou filho do Piauí, mas no Piauí eu vim só nascer. Na verdade, morava no Maranhão, São Francisco do Maranhão, e logo depois do nascimento voltei para morar no Maranhão. Eu, Isaías, eu sou de uma região muito velha. Amarante, uma das cidades mais velhas do estado do Piauí, com mais de 160 anos. Muito velha. São Francisco do Maranhão, também uma das cidades velhas, também do Maranhão. E lá, em São Francisco do Maranhão, tinha um coronel, o Coronel Mundico, que comandava tudo. Ele era o delegado, era o promotor, ele era quem mandava. Coronel de patente comprada. E no Maranhão do Piauí, Coronel João Pinga, que era dono de engenho, de fazer cachaça, também de patente comprada. Então, Tinha muito isso naquele tempo, né? tinha muito isso. Então, o povo lá do lugar que eu morei, tanto no Piauí como no Maranhão, vivia submisso a orientações de coronéis. Significava dizer que os coronéis tinham as terras, tinham os engenhos, e o povo trabalhava para eles. E cada coronel desse tinha um armazém grande que vendia mercadoria para todos os seus agregados, para todo o povo. O povo quebrava coco e pagava com a quebração de coco, ou então com algum serviço de limpar o pátio da fazenda e outras coisas mais. Então era um povo submisso às orientações de um coronel. Foi aí que eu nasci e vivi. Nesse E meio aí. comecei a ver o mundo por aí. E com quantos anos o senhor começou a trabalhar nessa questão sindical lá em Amarante? Olha, Isaías, eu logo antes de completar os 18 anos, eu acompanhava o sindicato do Amarante. Amarante, o padre, fundou um sindicato naquela época. Criou um sindicato na casa paroquial, era lá que funcionava o sindicato, com as orientações da igreja. Com as orientações da igreja. E eu ainda adolescente, fazendo parte da JAC, Juventude Agrária Católica, que é uma congregação ligada à Igreja Católica, eu participava de todos os movimentos da Igreja Católica. Desde a limpeza, não da celebração da missa, da reza, a gente foi criado nisso daí. Mas eu, com 18 anos, me filiei ao sindicato. Já era, não perdi uma reunião do sindicato, mas para cantar, para animar, para contar piada, para fazer o povo rir. E aí, com 18 anos, eu me filiei. E naquela época,
houve uma intervenção no Sindicato do Amarante, significa dizer que foi nos meados de 64. E houve intervenção no sindicato de Amarante, e aí prenderam o presidente e prenderam um jovem lá. Mas quem interveio lá? Hein? Quem foi que interveio? Ah! O regime militar. O regime militar. Houve o golpe, não é? Do regime militar. O Brasil passou a viver uma ditadura nua e crua. E aí o presidente do sindicato foi preso. E mais um jovem chamado Chico Luiz, que era filho de um fazendeiro. Mas esse fazendeiro botou esse jovem para estudar fora, no Rio, foi São Paulo. O certo é que quando esse rapaz chegou organizando a juventude e fundou um partido político chamado MDB. MDB. Porque na época só tinha Arena 1 e Arena 2, que era no tempo da ditadura, né? Aí, quando começou a haver um pouco a abertura, deram a oportunidade e foi criado o MDB. Antes da abertura, o MDB, que fazia uma oposição à Arena, mas uma oposição maneira, né? Porque, na verdade, era uma ditadura militar. E aí prenderam também esse jovem. Esse que trouxe o partido. Esse jovem eu ainda era, não é? Ainda não podia ser filiado de partido, porque ainda era adolescente, mas eu não perdia uma reunião, um debate com esse jovem, nas comunidades, todo lugar. Porque esse cara falava assim aquilo que, na verdade, eu começava a ver. E era a questão do coronel Pompinga e o outro coronel do Amarante ele já tinha morrido, e a esposa dele, Dona Sinhá, foi quem assumiu o cargo. Então ele falava claramente do coronel João Pinga e da coronéia. Dona Sinhá. E aí, rapaz, eu me apaixonei pelo movimento. E aí, quando levaram o rapaz, prenderam tudo. E aí disseram que eu ia ser preso também, né? Mas eu era ligado à Igreja Católica. E aí não fui preso, não. Mas fiquei com muito medo na época. Vila, aí quando foi que você saiu de Amarante, do Piauí? Para onde você se dirigiu? Qual foi o seu trabalho, a sua atividade? Olha, em Amarante mesmo eu tinha uma atividade sindical muito grande. Vamos dizer, tinha 2 sindicatos. O sindicato da igreja e um sindicato clandestino, que era das ligas camponesas. Só que o sindicato das ligas camponesas não era público, eles faziam reunião na casa de pessoas, ora num bairro, ora numa vila, mas eles não tinham sede própria e nem divulgava como oficial. E aí, naquela época, aí a igreja, pelo amor de Deus, não queria nem saber desse sindicato das ligas camponesas, porque disse que era sindicato comunista. Mas mesmo assim, a gente começou, eu como liderança sindical do sindicato da igreja, mas participava clandestinamente do sindicato das ligas. E lá no sindicato das ligas o debate era outro. O gado entrava na roça do trabalhador e aí a gente fazia um mutirão de companheiro, ia lá, pegava aquele boi e ia deixar na fazenda. E dizia assim: se entrar de novo, nós mata e come. Essa é... E isso, meu companheiro, era pesado. Então, quando fecharam o sindicato, que eu me transformei numa liderança mais legal, não é? Então, toda essa parte que não era legítima, ela era clandestina. Eu me lembro bem que naquela época a gente recebia muito documento. Documentos ideológicos, muito ligados à igreja.
para a Igreja Católica, e muitos ligados aos trabalhadores que lutavam nas grandes cidades. Naquela época, não é? Já existia. Era uma espécie de cartilha esses documentos? Não, não era cartilha. Instruções? Mas era uma folha de papel, às vezes, por na frente, atrás, às vezes duas folhas de papel, não é? Mas era proibido, assim, a divulgação desse documento. E eu recebi esses documentos, que hoje é o documento que a gente recebe naturalmente. O que a gente recebe hoje naturalmente, eu recebia naquela época clandestinamente. Porque, na verdade, nós estávamos no regime militar. E aí, meus companheiros, não foi outra, não. Eu me transformei numa pessoa ideológica de classe. Foi aí que eu comecei a ver o mundo. O senhor chegou a se filiar no MDB? Não, o MDB se acabou antes de eu completar os 18 anos. Eu era um frequentador das reuniões. Eu vim me filiar a primeira vez no MDB, ainda no MDB, mas depois que eu já completei 18 anos. E engraçado, lá no Amarante, o meu primeiro voto foi num ajudante de pedreiro, chamado Zé Guela, que depois virou pedreiro. Né? Uhum. E ele gostava de participar desses debates, mas ideologicamente não era tão aprofundado. Mas aquela minha paixão pela classe, e lá tinha muita gente formado, mas eu Se destacou, né? votei no ajudante de pedreiro. Isso, meu primeiro voto. Então, depois disso daí, nós fundamos a Federação da Agricultura do Estado do Piauí. A federação que coordenava os sindicatos dos trabalhadores rurais. E aí eu fui eleito segundo secretário da federação, porque nós só tínhamos 5 sindicatos e só podia fundar uma federação, no mínimo, com 5 sindicatos. Fundamos, e aí foi chapa única, e eu fui eleito segundo secretário da federação. E aí, a atuação na Igreja Católica, na JAC, a atuação nos sindicatos, a atuação, não é, nessa discussão Ampla. Ampla, e eu não tinha tempo para nada, a não ser para fazer Esse trabalho. esse manejo. E comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, depois comecei a trabalhar de pedreiro. Tudo que a gente trabalhava, colocava serviço disso. Pagar passagem, uma coisa e outra. A gente era pobre, apesar de eu tinha uma mãe que tinha uma bodega, e o meu padrasto, o marido dela, tinha uma olaria de fazer tijolo, e ela me ajudava muito. Só o meu salário não era suficiente para fazer isso. Mas eu aprendi desde o começo a essa visão ideológica de classe. Vila, e quando foi que entrou o PT na sua história? Olha, tu vai falando, eu vou lembrando. O PT já em 1980 foi despertado a ideia de se criar um partido dos trabalhadores. Como a minha visão de classe vem desde menino, desde pequeno, quando eu vi dizer que ia se criar um partido dos trabalhadores, eu estou dentro. Partido dos trabalhadores, estou dentro. Porque naquela época, os trabalhadores só votavam
Na verdade, os partidos eram da grande elite. Partido dos Trabalhadores. E aí, eu me entusiasmei e fui para a fundação desse partido. São Paulo? São Paulo. Fundação desse partido. Foi lá que eu conheci uma figura, muito falo com ele, chamado Manuel da Conceição, que era um exilado, tinha sido expulso do país e foi preso muitas vezes aqui no Brasil e foi dada aquela abertura da anistia e ele veio com mais uma boa quantidade de pessoas que eram exilados. Foram exilados na época porque eles tinham ideia, segundo a ditadura, eles tinham ideia comunista. E aí, quando houve a abertura, eles se organizaram lá onde eles eram exilados e vieram para fundar o Brasil. Partido dos Trabalhadores. Quando eu soube disso, pelo amor de Deus. Tô dentro. E aí a gente foi e fundou esse partido e ouvi, mas ouvi de todos eles. Além do acúmulo de conhecimento que eu já tinha, ouvi de todos eles muito mais acúmulo da questão da classe. E aí eu me empolguei. E virei, aqui no Maranhão, foi a figura que fundou o PT no Maranhão. Você? Sim, a primeira fundação do PT. Eu fui para um encontro lá, na Jamar, São Paulo. Nós fomos 2 companheiros. Quando nós chegamos, criamos logo a Comissão Provisória Imperatriz do Maranhão. A Comissão Provisória do PT, Imperatriz do Maranhão. E tinha em São Luís um outro grupo ligado ao deputado federal Feita Diniz, que também fundaram o PT lá, em São Luís. Mas a gente não tinha comunicação, porque a nossa comunicação era com o pessoal aqui do Goiás. Nós tínhamos um advogado da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que, na verdade, também se entusiasmou para criar o PT ali na região do Pico do Papagaio. O certo que nós... Era o Oswaldo? Oswaldo Alencar. É presidente do PT do estado do Maranhão, Oswaldo Alencar. Então, essa figura, que não era aquele trabalhador, não é? Mas ideologicamente um sujeito de defesa constante da classe trabalhadora, principalmente dos trabalhadores rurais. Eu fui muito amigo dessa pessoa e ele me ensinou muito. Logo que criamos a comissão provisória em Imperatriz, aí que eu fui eleito presidente da comissão provisória e outros companheiros mais. Uma professora foi eleita secretária e uma pessoa que consertava rádio, essas coisas, né? Foi eleito tesoureiro. Luiz. Eu vou me lembrar. Então se criou a comissão provisória e a gente passou a fundar o partido naquela região. Aí a gente fundou o partido em Balsa, São Raimundo da Mangabeira, Fortaleza da Nogueira, Loreto, e aquelas Carolina, Estreito. E Passo do Lumiar. Não, Passo do Lumiar era uma outra região de São Luís. Tem um cidadão de lá mandando um abraço para você. Isso, é uma região de São Luís. Mas naquela região nós fundamos o PT e aí criamos a comissão provisória, fizemos, não é, o registro do partido, né, definitivo, saiu de comissão provisória. Era muito burocrático, Vila? Muito burocrático. Muito burocrático e a gente tinha paixão, mas não tinha tanto conhecimento. Gente, eu digo conhecimentos técnicos,
mas a gente era apaixonado. E aí a gente fazia reuniões por todo o canto, todas essas cidades, por todos os povoados mais próximos daquela cidade, para implantar a ideia. E política é ideia. E quem não tem ideia não faz política. Uns têm a ideia de classe e outros têm a ideia do mando, do poderoso. Mas quem se aprofunda na ideia de classe, como eu me aprofundei, fiquei apaixonado. E a minha vida foi dedicada a isso. É isso aí, Vila Nova. Pessoal, nós estamos aqui sob patrocínio da Bivolt, Pizzaria Nobre, SS Passagens e também Centro Automotivo Performance, do nosso amigo Nego, mecânico bom. Vila, presidente do PSOL de Passo do Lumiar, tá mandando um abraço para você, viu? Um abraço para você também. Parece que ele é meu xará, Isaías Reis. Muito obrigado. Estive lá um tempo desse. Passo do Lumiar é grande, né? Passo do Lumiar hoje está ligado a São Vinho, tem diferença. Na ilha, né? É na ilha. Vila, e aí você chegou quando na região? Aí, Isaías 10, eu tive que acompanhar um grupo de padres que estava se ordenando. Padre em Recife, naquela região, não é, de Pernambuco, ligado à teologia da enxada. É uma formação de padre, acompanhado por D. Helder Câmara e outros padres que queriam formar padres dentro dessa ideia. Padres que fossem capazes de viver na roça, trabalhar de roça, vender os seus produtos na feira, como qualquer um trabalhador. E como eu era uma pessoa já muito conhecida, não só no estado do Maranhão e do Piauí, mas também no Brasil, eu fui convidado para, até dar vontade de ir, para lecionar para esses padres. E aí, eles viviam, não é, na roça, eu ia para lá também, trabalhando de roça também, mas ele. E durante 8 dias, 10 dias, 12 dias, a gente era o professor. Engraçado. Eles faziam um questionário e pergunta a mim da questão do campo, da luta, da realidade do campo. E eu falava para ele, respondendo aquele questionário. Qual a sua escolaridade? A minha escolaridade é Primária. Mas com muita capacidade religiosa da Igreja Católica, que tinha aquela visão de libertação, que Jesus Cristo veio para libertar os pobres. Isso ajudou muito. A presença, esse evangelho de Jesus Cristo me ajudou muito a ser fiel e assimilar a luta de classe, a luta da classe trabalhadora. Jesus Cristo era um classista. Se você ler o evangelho, você não vai ter sombra de dúvida disso. Pois bem, e aí, meu companheiro, naquela aula que eles diziam que eu estava dando, a gente virava, a gente cantava, a gente batia, a gente fazia essas diversões, não é, que o caboclo faz, não é? E eu me tornei uma figura muito próximo mesmo, da igreja de Recife, de D. Helder Câmara, e passei a participar de um movimento chamado ACR, Ação Católica Rural,
E depois foi mudado para animação. E a ação prejudicava um pouco, né? E ação e animação é animar. Muda, né? Mas, na verdade, nunca saiu da minha cabeça Ação. a ação católica rural. Precisa ação. Uma religião sem ação. Uma fé sem ação. Vila, eu acabei esquecendo de É, perguntar quem eram seus pais. Sim, mas eu posso voltar a falar disso. Então, daí esses padres foram ordenados. E um deles, a sua primeira paróquia foi lá no Amarante, na minha cidade que eu morava. E lá já tinha um padre chamado Padre Neres, que era do tempo da ditadura, aquele que me ajudava. Às vezes a gente ia mandar um documento para um outro lugar e o Padre Neres, na hora de botar no envelope, se benzia todo, fazia uma oração, meu Deus, para que aquele documento não caísse nas mãos da ditadura. O que mais me chama a atenção, Isaías, é que todo aquele documento hoje é natural. Mas naquele tempo era um absurdo. Sigilo, né? Era um sigilo. Pois bem, e aí um dos padres, Padre João Moura, foi para Amarante. E aí nós fomos viver e nós plantamos vazante. Uma vez era o Padre Nery, o Padre João Moura e eu. Uma vez nós atravessávamos um rio. E uma vez a canoa quase vira no meio do rio e nenhum dos dois sabia nadar. Mas aí a gente produzia lá feijão, melancia, abóbora e vendia como um trabalhador do mesmo. Desmistificou aquela visão de padre, tá compreendendo? Da classe alta, da classe dominante. E como é que diz? Colocou o padre, naquela época foi Deus nos acuda, colocou aquele padre como um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo. Então, eles aprenderam também muita visão de Dom Helder Câmara. Você já viu falar nesse? Já, sim. Pronto. Esse Dom Helder Câmara, Recife, é? Recife, foi a figura central para que o Nordeste avançasse todas as lutas que hoje o Nordeste avança. Hoje, quando as pessoas falam assim do voto do Nordeste, rapidamente, eu só tenho a agradecer Dom Helder Câmara. Então, a raiz plantada no Nordeste. E que o trabalhador nordestino, hoje já está muito mudado, mas o trabalhador nordestino era, como se diz assim, um grupo, quase que um grupo unânime nas ideias de Dom Helder Câmara. Muito bem. E aí o Vila Nova faz todo esse trabalho em Amarante, depois vem para Esperantinópolis, no Maranhão. Isso. Um dos padres que foi eleito, que foi ordenado nesse estilo, teologia da enxada, era de Esperantinópolis. Hoje essa teologia é muito desconhecida, né, Vila? Olha, a igreja caminhou muito quando criou as comunidades eclesiais de base, avançou muito. Mas te confesso que a igreja, como toda, ela é burguesa. Ela vem de um princípio burguês. A igreja fez um papel terrível na colonização dos países. A igreja tomou lado, tomou banda, partido.
aos poucos, vem avançando e se aproximando do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas, na verdade, No princípio. é como muitos cristãos eram perseguidos, a classe dominante começou a proteger os cristãos em troca do apoio da classe dominante da igreja. Então, o Papa Francisco já pediu perdão à humanidade. Eu aproveito também para pedir perdão, porque na verdade foi um dos grandes erros da estruturação da Igreja Católica, que teve muita influência na colonização do nosso país. Mas ainda estamos longe. A grande maioria da Igreja Católica reza. Você está pedindo perdão. Reza. Está pedindo perdão Mas por quê, não Vila? tem ação. Hein, Vila? Tem. Você está pedindo perdão por quê? Eu estou pedindo perdão porque, na verdade, a gente está no meio de um povo despolitizado enquanto sofre a consequência dessa despolitização. Quer dizer, eu tenho contribuído muito, sabe disso. Mas a influência da Igreja Católica, do qual eu faço parte, o discurso dela vai contra as minhas ideias, o meu pensamento. E aí, eu acho que eu tenho o direito também de ser perdoado. Perdoado dos males que essa igreja fez. Então eu me associo ao Papa. E muitas outras pessoas desse país também se associam ao Papa. Pede perdão das ofensas que a igreja fez na construção dessa sociedade. Dessa cultura. A sociedade vive de uma cultura. A nossa cultura é o peso maior na nossa vida. Essa cultura de dominação domina até os pobres. E muitas vezes querem ser dominadores. Eles culturalmente, através de anos e anos, vendo, batendo naquela mesma tecla, culturalmente, eles apoiam a dominação. E Vila, e quando é que nós chegamos em Esperantinópolis? Vamos chegar em Esperantinópolis. Fui lá, voltei. E tem o padre que foi para Esperantinópolis, conhecendo me convidou para que eu fosse para lá fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Esperantinópolis. Dentro da visão de sindicato que eu tinha e tenho. E aí? Que ano? Isso em 1977, mais ou menos. E aí, eu cheguei lá. Aí, o padre me apresentou como um pedreiro que ia construir a casa paroquial. E aí, ele ia para as comunidades, contactava com aquelas pessoas que, na verdade, ele acreditava e marcava um encontro comigo naquela comunidade. Fizemos encontro em cada comunidade. Não era com muita gente, não. 2, 3. Não era para construir nada. Não,
Não, durante a semana eu estava lá no meio, fazendo massa, aquela coisa toda. Mas, na verdade, a minha especialização Era o sindicato. era fundar o sindicato. E naquela época, as terras de Esperantinópolis eram públicas. Essa chamada registro de terra ainda não tinha chegado lá. O povo morava nas terras e não estava nem interessado em ter documento de terra. Porque você criava a comunidade, trabalhava onde queria, essa terra, ninguém vendia ela, porque era de todo mundo. Quanto mais gente chegasse, mais crescia a comunidade, mais produção tinha. Então, fomos criar o sindicato, porque já estava previsto que o latifundiário ia tomar aquela terra. E a gente tinha que organizar os trabalhadores para resistir à bravura do latifúndio. E para isso, precisava estar congregado na associação, no sindicato de classe. Foi o meu papel. Fui lá, mas não podia falar abertamente para todo mundo. Não era eu que ia transformar as pessoas. Eram os agentes, não é? Transformado por mim, é que ia fazer o trabalho nas bases. Quer dizer, eu lá do Piauí, chegar lá na Esperantinópolis e dizer, olha, aqui é assim, é assado. Pelo amor de Deus. Não funciona. Não funciona, porque logo eu estaria lascado. Pois bem, e aí o padre contactava aqueles dois. Algumas comunidades tinham até 3 pessoas. E eu ia lá, passava, fazia um encontro com aquelas 3 pessoas de um dia, porque era de domingo, né? Aí depois a gente começou a fazer encontro com todas as comunidades que já tinham feito aquela primeira etapa, né? E aí a gente passava a fazer um encontro com várias pessoas, 40, 50, 60 pessoas, indo os 3 de cada comunidade. E esses encontros eram feitos na mata, dentro da mata. Hoje, por que aqueles encontros dentro da mata? Aí a gente caçava um mato lá, um pau grande, limpava tudo embaixo, né? Preparava tudo, né? Fazia o creme, fazia de comer, e as mulheres e todo mundo, e passavam, isso no verão, passavam, dormia uma rede para um pau para outro, naquelas redes, para discutir a criação do sindicato. Por que no meio da mata? Por que na mata? Porque, na verdade, a ideia só podia passar depois de muita gente ter absorvido. 4, 5 pessoas absorvem a ideia, começa a fazer discurso público, comício. Isso não funciona. Vaza logo e Isso não dá funciona. errado, né, Vitor? A repressão, não só das autoridades, mas a repressão do próprio povo. Porque chega agora um sujeito lá do não sei de onde, chamado fiscal. Meu nome naquela época era fiscal, não era Vila, não, era fiscal. Fiscal da Marinha. E chega agora um fiscal da Marinha aqui. Isso não funciona. Então, toda a retransmissão das ideias tem que ser feita pelos companheiros locais, os companheiros das comunidades. E Vila, naquela época, você era conhecido, por exemplo, com essa ideologia comunista, as pessoas chegavam para você e diziam que você era um comunista? Olha, somente depois da ditadura militar, da implantação da ditadura militar,
é que passou a ter essa ideia de que todo mundo está do lado dos pobres, do lado dos trabalhadores, do lado dos direitos, é comunista. Essa ideia só veio passar depois da ditadura militar. Depois da ditadura, ninguém pode mais defender pobre. Ninguém pode mais estar solidário aos pobres. E na própria Igreja Católica, ele dizia logo, rapaz, isso aí é comunista. Mas, na verdade, não há libertação. Não há. Ponto nenhum. Nem a libertação da alma e nem a libertação do corpo sem o debate, sem essa concepção política, sem esse empoderamento político. E antes, eu quero até discutir essa história do empoderamento político. Então, o trabalhador, ele só vai absorver mais quando ele ideologicamente ele crescer mais. Vila, vamos para a Imperatriz agora? Vamos. E aí, como é que foi lá? Aí, meu companheiro, eu fui para a Imperatriz, o sindicato foi fundado, só para poder dar a passada. O sindicato foi fundado e eu cumpri a minha missão lá de 3. Só foi 4 meses. Voltei para o Piauí, federação, para a Igreja Católica do Amarante do Piauí. Mas, infelizmente, como eu era tão envolvido, e aqui eu quero colocar uma coisa de público, como eu era tão envolvido nesse compromisso de luta, e um dia o padre da minha paróquia me chamou, padre, não vou dizer o nome, porque me chamou e disse, Vila Nova, tu precisa cuidar mais da tua família. Poxa, eu cuido da minha família. Lá não falta comer, não falta nada, a casa toda, não é? Pintada de amarelo. Tem as coisinhas para nós sentar, não é? Naquela época tinha uma televisão que não era comum, todo mundo tem uma televisão. Eu achava que eu cuidava da minha família por causa disso. Mas o padre disse, você precisa ficar mais em casa. E eu estava trabalhando nessa época em Valença, do Piauí, e Esperante Nova. Ia lá fazendo esse... Em Valença era a mesma atividade, criação de sindicato? Não, em Valença, o padre do Amarante, que nós plantava junto, o padre Nery, foi transferido para Valença. E nós tínhamos lá o mesmo trabalho de politização das comunidades, da organização, do debate sindical nas comunidades. E eu, agora, de que na verdade mais eu vivia? Os padres, né, quando eu voltava, me davam alguma coisa para mim trazer para casa, né? Meu serviço era esse, né? Aí a igreja lá arrecadava, né? E ajudava. E aí quando o padre disse pela segunda vez, você precisa cuidar das... E aí, padre, você quer dizer que minha mulher está passando fome? Está me traindo? Não, porque ele repetiu, você precisa cuidar da sua família. Ele disse, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ficar mais em casa. Rapaz, não precisou mais de me dizer mais. Um padre não ia dizer que minha mulher estava... Eu peço desculpa por isso aí, mas não é toda mulher que é desse jeito, né? Pois bem, aí, Isaías Neres, eu viajei para Valença, mas na primeira cidade eu desci. Voltei, cheguei em casa às 8 horas da noite. Vocês tudo sabiam. Só que não sabia era eu mesmo. Ficaram todo mundo apavorado. Entrei em casa, a mulher não estava. Saí pro fundo e lá descobri o que era mesmo.
Que foi um grande bem que essa mulher me fez. Um grande bem. E aí o padre passando, vendo aí na igreja, e aí eu cheguei lá, fiz umas fadas doidas, e naquele tempo andava com revólver. Lá isso aqui. Andava com revólver. E na hora que eu vi o eleitor lá, No fundo do quintal? quando que estava debaixo do espetáculo, e tinha o revólver. Não se mexam! Mas eu não ia atirar em ninguém. E aí ela se ajoelhou, e aí eu mirei o revólver nele e disse, pula a cerca. Era cercado de faxina. E aí, ele de costa mesmo, ele pulou essa cerca. E aí eu peguei a roupa dele toda, a roupa dele tá assim de lado, peguei, olha aí tua roupa. Significa dizer que ele pulou a cerca nua, né? Isso está escrito no meu livro, detalhadamente, no livro do Vila Nova. Pois bem, aí o padre ia voltando, e aí o povo na frente da casa, os vizinhos, apavorados. E o padre sentiu aquele clima, né? O que é que está acontecendo? E aí o pessoal disse, o fiscal chegou aí e parece que está tendo problema com a mulher dele. Aí o padre. E aí, padre? Aí ele conversou mais velho. Ela estava deitada assim no pé da parede, com a cara para lá. Aí ele começou a dizer, mas eu te falei muitas vezes, tu prometeu. Não era para estar acontecendo. E agora esse horror de filho? O padre sabia que naquela época a desmoralização, tu está compreendendo? Para um militante era muito grande. Você perdia o valor de militante. E aí ela foi e disse, eu vou me embora. E começou a juntar roupa, que ela não tinha muita roupa lá em casa, mas na casa das vizinhas tinha muita roupa. E tinha 4 mulheres que com ela fazia o programa. Tudo vizinho assim. Pois bem. E aí, em Esperantinópolis, fui, né, para Esperantinópolis. A minha mãe disse, eu fico com teus filhos durante um ano. Quantos filhos? 5. Eu fico com teus filhos, arranjo uma mulher, eu garanto um ano. Daqui um ano tu vem buscar teus filhos. Olhar que eu encontrei. Dona Laura. Dona Laura. A salvação da... a salvação da paz. E aí de lá, casamos. O padre fez o casamento dizendo que precisava pedir uma permissão ao Papa, porque era casado. Aí ele foi e disse, mas como eu sei que o Papa vai dar permissão, eu faço casamento com ele. E aí marcou para 8 dias, nós casamos. Foi imperatriz, um lugar que nós não conhecia ninguém. E nós decidimos morar num lugar onde não tivesse parente meu, nem parente dela, nem conhecido meu, nem conhecido dela, até a gente criar os filhos e ficar, para que eles pudessem entender tudo. Não pela boca do povo. Foi o que aconteceu. Aí o senhor chegou em Imperatriz em que ano? Eu cheguei em Imperatriz, deixa eu ver aqui, rapaz. Foi em 78, por aí assim. E foi trabalhar de pedreiro, né? Aí fui eu não era, no livro conta toda essa história, eu não era pedreiro. Tinha uma grande amizade no meio. E que eles me valorizavam por causa desse papo. Toda meia-dia, toda hora a gente comia um rango, a gente fazia almoço coletivo na casa dos amigos, criamos uma rede grande de casais, né, os operários com suas esposas, e começamos a fazer esse intercâmbio de almoço na casa de um, de outro, e começamos a criar,
na Imperatriz, um grande movimento no bairro Vila Nova. Foi aí que Surgiu o seu nome de Vila Nova. surgiu o nome de Vila Nova. Eu era fiscal, mas a Laura era a única pessoa que sabia do meu apelido de fiscal. E ela me chamava de Luiz. E aí, uma vez, o bairro não tinha escola, a gente fez uma movimentação, o povo todo se juntou, fizemos uma passeata, fomos na prefeitura exigir do prefeito, é tão tal que o prefeito atendeu essa reivindicação e construiu botou uma escola com 15 dias, tinha prédio alugado, professores e tudo, e todos os alunos matriculados. Lá só tinha uma escola particular, Colégio do Seu Valdir. Não tinha escola pública. No dia que a gente estava lá na prefeitura, veio um funcionário lá, né, na prefeitura, nós subíamos em cima do banco da praça e começava a dizer o que nós queríamos e tal. O prefeito mandou que a gente criasse uma comissão, a gente criou, foi lá, e nós já estávamos lá conversando com o prefeito, quando subiu um funcionário lá no banco que nós subíamos, e chamou aquela turma que era grande de vagabundo. Nós saímos da Vila Nova já com uma boa quantidade de pessoas. E no caminho, os que eram opositor do prefeito atual, acompanhou tudo. Porque não é para fazer política, né? Não é volume, né? É, para fazer política contra o prefeito. E aí, quando a gente estava no caminho do prefeito, o cara subiu lá no banco, o cara chegou lá, chamou ele de vagabundo, funcionário. Esse funcionário da prefeitura chamou o povo de vagabundo, o povo correu atrás dele para dar uns brogues nele, ele entrou na prefeitura, e aí todo mundo entrou na prefeitura, e aí uns começaram logo a quebrar tudo, né? Aí quebrava a máquina, quebrava devagar para cima, esbagaçava tudo. E nós estávamos na ditadura militar. E aí logo cercaram a prefeitura, aquele monte de policial, tudo de fuzil com baionete aqui na frente, né? Aí me pegaram logo, eu fui saindo, o prefeito pulou a janela, o lado de fora do muro e correu. Você lembra qual era o nome do prefeito? Rapaz, deixa eu ver. Renato Moreira seria? Não, foi antes de Renato Moreira, rapaz. Meu livro está tudo escrito. Adquira. Pois bem. E aí, meu companheiro, a polícia me pegou, jogou dentro do camburão. E a Laura, que sempre fica, ela não estava na comissão, ela ficou fora, mas sempre fica na garra, rodeando por ali assim. Viu na hora que a polícia pegou, jogou no camburão, correu lá onde a turma disse. Prenderam o fiscal agorinha, levaram para a delegacia. A delegacia era assim perto, na Rua Estreita, lá na Farra Velha. Uhum. Rua Estreita. E aí... É a Souza Lima, né? Rua Souza Lima. Não, Farra Velha mesmo. Eu não sei se tem outro nome. Mas lá, Farra Velha, que era o local que tinha o cabaré na época de Imperatriz. E ao lado do cabaré, bem perto do cabaré, tinha a delegacia de polícia. Ligou. Pois bem, rapaz. E aí me botaram lá dentro dessa delegacia e o povão, quando a Laura disse que tinham me prendido, o povão veio. Mas o exército ficou mais ou menos uns 100 metros de distância, tanto para a rua era estreita assim, com um fuzil topado um no outro assim, né? E a baioneta, não é, o sabre na ponta do fuzil. E o de trás, o povão de trás empurrava o da frente. E o da frente chegava e encostava a barriga, né, no fuzil ali, naquele negócio que fura. Baioneta. Na baioneta. E aí o policial era obrigado a afastar um pouco para trás. E o policial, a rede do policial afastava para trás e o povo avançava. Ao ponto que chegou na frente da delegacia. E aí, com pouca... Dom bispo de Imperatriz, mais uma freira, irmã Gertrude, né?
E outro padre que cuidava, né, desse trabalho mais ligado a nós. Era o padre que cuidava da questão rural. Tinha um que cuidava da questão urbana, que era Frei Epifânio, e tinha esse outro padre que cuidava da questão rural, que morava em um povoado bem perto. E aí lá se vem eles, e o povo foi abrindo, 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 e o bispo passando, passando, mas essa freira e esse padre chegam na porta da delegacia, aí o delegado errado, aí o bispo disse, olha, se você não tirar esse homem daí, isso aqui vai dar bagunça, dá merda. O povo está revoltado, vai ter muito sangue. E aí o delegado disse, chamou ele, o bispo abriu a porta, entre e saia com ele. Aí lá o bispo chegou lá, pensando que ia sair comigo, né? Pegou no meu braço e eu vim. Quando chegou na porta, a multidão já estava na porta. E aí o povo me pegou, né? Botou para cima assim, muita gente pegando. E comemorando, né? E aí o jornal Progresso de Imperatriz tirou a foto comigo em cima e botou em manchete do outro dia. População resgata Vila Nova da cadeia e tal. Por que Vila Nova? Porque eu era Luiz e ele chamou Luiz Vila Nova. Meu nome era Luiz. Por morar no bairro, né? Por morar no bairro. Vila Nova. E aí eu virei Vila Nova a partir daquele dia. E Vila Nova, agora me conte uma coisa. Qual foi a sua primeira candidatura para um cargo político? Nós chegamos lá. Foi, depois nós fundamos o PT, criamos o PT, né? Fizemos a convenção estadual, PT. Aí veio as candidaturas naquela época, em 1982. 82, a minha primeira candidatura a deputado estadual. Claro, nunca se imaginava que se eleger um deputado. Nós não criamos o PT para eleger deputados. A criação do PT era para unir a classe trabalhadora, para formar um poder. E eu vou explicar bem no fim o que é esse poder, esse empoderamento. O que é esse poder? Pois bem, eu tive naquela época 600 votos. Fui o segundo mais votado candidato a deputado estadual do PT. Naquela época, o PT só fez deputado. No Brasil? Um prefeito. Naquele tempo, a campanha era prefeito, deputado, depois que dividiram tudo, né? Nós elegemos naquele tempo um prefeito aqui no Maranhão e um prefeito em São Paulo. Vereadores aqui nós elegemos uma Câmara quase toda lá em Santa Quitéria, porque a igreja lá se identificou com a proposta do PT e elegeu, parece que 5 vereadores, quase tudo. Pois bem, e elegeu o prefeito. E o outro foi em São Paulo. Naquele tempo, os votos eram vinculados. Você, para votar em qualquer candidato para cima, você tinha que votar em todos da legenda. Por exemplo, tinha que votar no vereador do PT, prefeito do PT, no candidato a deputado estadual do PT, no governador do PT, no presidente da República do PT. Tá, só que o voto era vinculado. Então nós só fizemos dois prefeitos no Brasil inteiro. E um foi no Maranhão. E logo depois disso,
foi um ano, não. Nós não tínhamos mais nem vereador. Todos tinham passado Para outro para partido. os partidos da classe dominante. Porque, na verdade, não estavam preparados para essa política partidária. Mas aquele reforço de classe, a classe, PT, Partido dos Trabalhadores. Quem é trabalhador aí, vota no PT. Quem é trabalhador, vota no PT. Então, esse discurso teve bastante bom. Não foi Mas depois suficiente. migraram para outro. Claro, porque não tinha consciência política nenhuma, não tinha empoderamento político nenhum. E o seu segunda candidatura? A minha segunda candidatura já foi candidato a prefeito de São Luís. Foi São Luís, não? Não. Foi em São Luís, candidato a prefeito de São Luís, em 1985. Eu fui candidato a prefeito de São Luís. E lá Você já estava bem mais conhecido nessa época, né? estava começando. E lá a gente fez uma campanha essa visão classista. Lado de lá, lado de cá. Quem é trabalhador, desse lado. Quem é empresário, latifundiário, rico, é desse lado. Então, a política era feita assim, lado de lá, lado de cá. E aí a gente criou várias músicas nesse tempo. Eu vou ficar do lado de cá e mostrar para os trabalhadores. É do lado de cá que eu vou ficar. Eu vou ficar do lado de cá. É do lado de cá que eu vou ficar. Quem a favor dos patrão vai ficar. É do lado de lá. Era política de classe. Muito bem. E aí, os estudantes da Universidade Federal da UF, naquele tempo, São Luís, abriram as portas. Eu chegava lá na escola, sala de aula, a porta estava aberta, e ali eu fazia o comício dentro da Universidade Federal do Maranhão. Eu chegava nas agências dos bancos, levava um tamborete, botava aqui no meio da agência. A nela botava o tamborete aqui, eu subia e classe, a situação do campo, a terra, o latifundiário, a fome, a miséria. E os estudantes em roda. E do outro lado, a Gardênia Gonçalves. Do outro lado, a Gardênia Gonçalves, que foi eleita naquela época a prefeita do Maranhão. Do outro lado, a Gardênia Gonçalves. Engraçado, e eu estava naquela época na casa da minha. Ela morava naquelas casas em cima da maré, feita de tábua, e ali Palafita. E eu ficava. Aí quando um dia chega a Gardênia, o povo dela tudo quenta, poder daquela lágrima, pode comer de pisar nas tábuas. E o povo atrás batendo palma e dizendo assim: ô mulher popular, essa daí é popular. Rapaz, eu morando lá. E o povo tinha dificuldade de me Ela chegou na sua casa? na casa que eu estava, não, era em rua. Ela lhe encontrou lá? Não, ela não me viu. Tinha aí rua de tábua. Tu tá compreendendo? E aqui as casas desse lado, né? E a casa desse era só uma passada da ponte de tábua para dentro da minha casa e de todos. Ela passava aqui pegando na mão de todo mundo. Ela não me viu. E se tivesse me visto, talvez nem me conheceu, né? Agora eu vi ela. E sua campanha para prefeito de Santa Luzia, como é que foi? Agora aí, 88, não foi? em 80, eu fui candidato a prefeito. Santa Luzia, nesse tempo, Buriticupu não existia como cidade. Povoado, né? É povoado. E um povoado pequeno.
nós estávamos em plena organização. Então, a gente foi candidato a prefeito de Santa Luzia, e aqui a gente arranjava carro velho, madeireiro, aí tinha um sujeito aqui que tinha um carro velho, andava mais nós. E aí nós enchia a carroceria desse carro, bagulho de panela, mulher de candidato, não de candidato, e a gente saía para os povoados. A gente saía uma viagem aqui, passava 8 dias, rodava esses povoados de Santa Luzia, na sua maioria, quase todos, ia para o Buriticupu, passava 2, 3 dias, saía de novo. Aí, nesse tempo, o PT aqui já estava forte, já tinha Raimundo França, que era uma grande liderança religiosa, não era política, era religiosa, mas tinha um apoio muito grande da Igreja Católica. Então, nós saíamos para todo canto, nós fazíamos reunião, às vezes dentro da igreja. Terminava a novena, nós entraçávamos. A estrutura da igreja, né? E aí, senhor, foi uma grande campanha. Nós criamos um boneco tão grande, e fazia o teatro. Esse boneco abria debate. Ele logo se identificava como trabalhador rural sem terra, vários filhos, não tinham que trabalhar e queriam um pedaço de terra para trabalhar. Então, a nossa campanha não era campanha para adquirir votos, para me eleger prefeito. Você tinha consciência de que não seria... Não, mas se fosse eleito, disputando contra que pouca gente que eu ia entrar. Então, o problema não era a campanha eleitoral. A gente aproveitava. Isso também em São Luís, em todo canto. O problema não era o voto. O problema era divulgar a organização, a situação e a vida dos pobres, principalmente dos trabalhadores rurais sem terra, morando em latifúndio. Era essa. É tão tal que aí Santa Luzia se criou um grande movimento, onde resultou na organização dos trabalhadores. E aqui no Buriticupu também resultou na organização dos trabalhadores, ao ponto a gente desapropriar as 30 mil fazendas. 30 fazendas, né? 30 mil, desculpa. 30 fazendas. E Vila, mas naquele tempo que você era candidato a prefeito, você andava com, assim, meio que escondido, não era? Mas é claro. Já tinha sofrido vários atentados. A Barra, latifundiária, era uma ameaça. Usava vídeos, né? Mas o problema, eu não estava só. Se eu estivesse sozinho, eles tinham estado. O problema é que em roda da gente existia uma organização de proteção. O principal líder, que era o Vila. Então, muitas vezes, eu não dormia em casa. Tinha que dormir no mato. Tinha que ir na Pulga. Serra das Pulgas. Era o lugar que mais eu dormia. E só vinha dormir em casa quando os trabalhadores vinham me guarnecer. Quer dizer, lá dentro de casa. Naquele tempo não era só na minha casa, não. Na casa tinha um tanque. E que água era difícil. Então, essa turma, 2, 3, ficava dentro daquele tanque. Armado. Armado. Porque a gente estava sujeito a ser atacado. Inclusive, eles uma vez planejaram de atacar a gente, né? E me atiraram. Na hora que eu ia sair, deu um grande rebuliço. Isso foi uma guerra. Isso aqui foi a guerra, não vou contar. E essa guerra não foi boa para ninguém. Morreram porque desapropriou as terras, mas morreram mais de 50, não foi? Mais
58 pessoas foram assassinadas. 54. 28 do lado deles e parece que 26 do nosso lado. Eu ajudei a enterrar. Bem aqui, nessa passagem aqui da Serra das Cruzes. Uma grande liderança que a gente tinha bem aqui no aeroporto ali. Foi morto aqui. E na época a gente descobriu até quem foi que matou. Nada, não deu nada. E Vila, aí a eleição para prefeito encerrou-se, né? Santa Luzia. Aí encerrou a eleição para prefeito em Santa Luzia. Nós saímos vitoriosos, não é? Nós, não, nessa época, não elegemos ninguém, mas saímos vitoriosos porque a igreja passou a apoiar declaradamente o Partido dos Trabalhadores. 88. Aí em 90 foi a sua primeira eleição para deputado. Aí, em 88, aí veio 90, né? Aí vem... A campanha política era o momento exato de se fazer esse debate, de crescer a organização do povo, de ter apoio do povo. Porque dinheiro a gente não tinha para fazer panfleto, para fazer essas coisas, para divulgar. Então, como a gente já tinha um nome, o PT tinha um nome grande já, nós já tínhamos o doutor Oswaldo Alencar, que tinha sido candidato a governador, mas a grande figura do PT mesmo, eu não gosto de falar isso. A grande figura do PT se chamava Dutra de Luiz Vilas. No Estado. Por quê? Outro advogado, tinha um escritório de advocacia e de famílias humildes, pobres, saído dessa realidade da classe trabalhadora, o pai dele lá de baixo. E aí a gente saía nas comunidades. E o meu papel principal era ir nas comunidades, discutir o problema agrário. Logo, a turma tomava uma terra ali. E o fazendeiro botava para expulsar. E o Dutra foi terrível. Não era o advogado só da lei. Era o advogado de organizar o povo para resistir. Só a lei é muito fraco. Acompanhado da lei, tem que estar resistência e a organização do povo sofrido. Foi que apropriado muita terra. E aí eu fui eleito deputado, o segundo mais votado da Frente Ética. Naquela época se criou uma Frente Ética. Os partidos de esquerda se uniram. Era PT, PDT, PSB. Era só. PT, PDT, PSB. Eram os três partidos de esquerda. PSB, tinha uma grande figura chamada Juarez Medeiros. Esse tinha um programa na Rádio Educadora do Maranhão e era um defensor ferrenho da Comissão de Justiça e Paz e dos Direitos Humanos. Então a educadora nos dava uma função, porque a área educadora tinha uma abrangência grande. Por outro lado, as comunidades eclesiais de base. Você lembra com quantos votos você foi eleito? Foi com muito voto. Eu fui eleito com 6.800 votos. Primeiro mandato de deputado estadual. Primeiro mandato de deputado estadual, 6.800 votos. Que era muito voto, porque existia pouca gente, né? Ela é 6.800 votos, aonde eu tive voto em todas as cidades do Maranhão.
porque a igreja organizada, CPT e outros mais, a cidade que eu tinha pouco voto, eu tinha um. Mas todas as cidades do Maranhão, e nem só eu, Domingos Dutra também teve. Na época, foi eleito Vila Nova. Muito bem. E Vila, aí depois da eleição de 2000, ou seja, de 90, que foi para deputado, aí veio outra eleição, no caso. Teve alguma eleição para outro cargo durante esse período aí? Ou o senhor entrou só Não, na outra, na reeleição? na reeleição. Aí, o Dutra foi candidato a deputado federal, né? E eu fui candidato a deputado estadual. Praticamente garantida a eleição. Fui o mais votado da frente. Mais votado No segundo mandato? no segundo mandato. Mais votado da frente. No primeiro mandato, eu fui o segundo mais votado. Aí já foi com 12 mil e poucos votos. O senhor foi candidato a deputado federal também ou não? Não, nunca fui candidato a deputado. Mas foi candidato ao Senado. Fui candidato a Senado, não pelo PT. Eu saí do PT antes de terminar, no término do meu mandato. Por quê? Porque naquela época, nossa compreensão, ainda hoje, a compreensão é de que o mandato é do partido. O mandato não é do candidato. Quem decide pelo candidato é o partido. É tão tal que a assessoria, tu tá compreendendo? Era o partido. Não é? O partido era que tinha toda essa força, não é? Dentro do mandato. E a gente ainda não como é que diz assim? Descontava uma porcentagem para a sobrevivência do partido. Não tinha esse negócio de fundo partidário, não tinha nada. E a gente não fazia política gastando dinheiro. Hoje é muito difícil eleger deputado do PT. Eu digo do PT, um trabalhador. Porque no PT hoje está cheio, mas é cheio de gente que é latifundiário, industrial. Aqui no Buritico, por meu, logo depois de mim veio a Francisca Primo, eleita pelo PT, Partido dos Trabalhadores. E aí eu não aguentei, Isaías, e no último dia de mandato, eu não era candidato. Devolvi mandato para o partido. Por quê? Aí é que está o negócio. Por quê? Porque eu entrei no PT, o PT se formou, se criou, se desenvolveu como Partido dos Trabalhadores. Essa era o discurso de classe. Essa era a forma de obter os votos da classe. E aí, Lula eleito presidente da República. Desculpa, do Lula, né? Lula eleito presidente da República. Ele, para dar garantia, né? Primeiro, o seu vice-presidente, o maior industrial. Zé de Alencar? Também. A gente já estava no. Isso aí não é problema. Mas o Lula aqui no Maranhão, antes de ser candidato, antes de ser presidente da República, ele fazia comícios ali na Praça Deodoro. De 120 minutos discursando. O povão batendo palma. E ele falando, sabe de quem? Do Sarney. Do Sarney, considerado o maior inimigo da classe,
trabalhadora na minha época. E o pior, Rosiana era candidata a governadora do estado. Ele, lá em Caxias, uma vez, falando com Rosiana e tudo, ele botou o nome, a mão no ombro de Rosiana e disse: quem vota Lula, vota Rosiana. Vila Nova como petista de classe. Era impossível permanecer nesse PT. Eu tenho recebido agora mesmo uma amiga minha, assessora de muita confiança. Porque tu não volta pro PT. Porque o Dutra, que foi pro PCdoB, já voltou pro PT. Se você se... Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu sou um militante de classe. E eu não acredito na solução da classe trabalhadora unido com o industrial, com o que paga salário, com o que oprime o povo. E se tu vê hoje no PT, que bom, o PT está aí, todo mundo acreditando que vai ter muitos problemas do PT. O Lula vai comer o pão que o diabo amassou. Porque o Congresso Nacional não é do PT. Não é do PT. E o Lula não tem maioria. A Dilma pensava que estava segura. Sofreu impeachment. Eu não digo que o Lula vai sofrer, mas não vai se destacar como ele imagina. Revila, mas mesmo dentro do PT, você acredita que tem alguns militantes do PT, filiados do PT, que não têm a mesma concepção sua, a mesma ideia sua classista? Olha, a grande maioria, eu não vou dizer a totalidade, mas a grande maioria do PT corre atrás de voto. Corre atrás de voto. Quer se eleger. E quando se elege, de todo que não é petista, quando se elege. Tem aí a história de vários que se elegeram. Muita gente que está lá fora do PT estão correndo no PT. Tu quer um exemplo? Gastão Vieira, do PT. O Gastão Vieira, eu não tenho nada contra ele, foi... A vida toda com Sarney, né? É um grande admirador da minha pessoa. Ele na verdade, me admira. Mas não tem a coragem que teve e que tem um cara com uma ideologia de classe. Muitas vezes, Isaías, as pessoas dizem assim, mas ele não quer dizer que trabalhador é só o pobre, aquele que não tem o que comer, aquele que não tem terra. Não! O advogado também é trabalhador. Trabalhador, médico também é trabalhador. Desde que ele seja um assalariado. Desde que ele não seja empresário. Desde que ele não tenha uma clínica. E hoje a grande maioria do povo, de todos os partidos, com exceções de alguns. Se você quiser, depois eu digo as exceções. Com exceções de alguns, não estão atrás do capital, do dinheiro. E Vila, Se dá bem. outra pergunta, assim, dentro ainda dessa questão do PT. A corrupção que a gente notou aí durante a história do PT, teria também lhe tirado o estímulo, o ânimo de fazer parte do partido? Eu separo. Quem não tem ideologia política é corrupto.
é fácil. Por que é que eu, Vila Nova, me mantenho de público assim? 76 anos. Cabeça erguida, né? Cabeça erguida e tranquilo. Porque tenho ideologia de classe. Eu sou um defensor terreno, com unhas e dentes, do bem público. O maior patrimônio que um trabalhador pode ter é o bem público de qualidade. A saúde é uma forma de arrebentar com o trabalhador. Porque na hora que a mulher dele está doente, ele vende o último galo do terreiro para cuidar da saúde da mulher. Se a saúde fosse pública e de qualidade, esse trabalhador era um privilegiado. Então, quem dizia, quem rouba o bem público, é um assassino. Desculpe. Em outros países, poderia até sofrer pena de morte. Porque é um absurdo o tanto de dinheiro público que sai dos braços da luta de quem trabalha jogado. Olha, rapaz, Isaías, a coisa que mais eu admiro é que nunca ninguém elegeu tanto a sua... Prefeito nenhum elegeu tanto as suas mulheres a deputados estaduais, a deputados federais, como agora. Até o prefeito do Buriticupu, João Carlos, elegeu a mulher dele. Dinheiro público! Dinheiro! Ela foi até pega aí, com um monte de dinheiro vivo nos braços. Ele acabou de se eleger, gastando dinheiro público, comprando voto, comprando liderança, comprando o povo que falava aqui no Buriticupu. Foi poucos que falavam que não foi tampado a boca, ele comprou. Vereador, 14 vereadores nessa Câmara. 13, Vila, né? Não? É 13? É. E o menino que se vendeu agora? Qual? Eu me esqueço o nome, desgraçado. Maurição? Sim, rapaz! Agora não tem mais nenhum, não. Quem é? Não, mas o Maurição foi pra lá, mas veio a Francisca Pontes. Aí veio? Veio. E tem o outro, Gomes Filho. Ah, rapaz. Então ele continua com 13, né? É 13, vamos dizer. O Gomes Filho não tem voz. Não merece crédito. Veio de um governo teve um jeito desse. Então não se vendeu com vergonha. Não se vendeu com vergonha. Mas também a vocação dele é dinheiro. E olha aqui no Buriticupu, tem espaço, precisa aparecer gente séria, honesta, envolvido para ser o representante daqueles que pensam igual. Né? E Luiz, tem um pessoal aqui parabenizando. O Adrian Freitas, Imperatriz, Celina, Luiz Paulo, também parabenizando. Isaías, Reis, pessoal que lhe conhece. Muito obrigado a todos vocês. Esse incentivo de vocês serve para incentivar o povo, principalmente a classe trabalhadora, a se empoderar, a ser político de verdade. Vila, aí você saiu do PT, foi pro PSB. Aí quando eu saí do PT, aí, meu companheiro, eu fui para o PSB. Por que fui para o PSB? PSB de Juarez Medeiros, de Conceição Andrade e de José Costa. Foi os únicos deputados, fora nós do PT na época, e ainda hoje se mantém forte com essa ideia de classe trabalhadora. Aí eu fui para lá, imaginando que tinha um espaço grande lá. E aí fui candidato a senador, porque tinha um presidente
da Federação Domingos Pais, que era candidato a deputado estadual. E aí, candidato do PSB, naquela época, era o... Ribamar? Não, que a maioria ia votar, João Castanho. Quer dizer, o PSB não tinha candidato. Deixou em aberto. E aí o povo de esquerda ia votar em João Castanho. Aí, Domingos Pais não ia se eleger pedindo voto junto com o João Castanho. E aí o Vila Nova fui usado, não. Eu me ofereci para ser o candidato a senador para eleger Domingos Pais deputado estadual. Dito e feito! Elegemos Domingos Pais! E elegemos Jackson Lago. Domingos Pais eleito. Jackson Lago logo me propôs a colocar Domingos Pais como secretário da Agricultura. Fizemos um encontro para acabar todo mundo. E aí o Jackson Lago prometeu beneficiar os trabalhadores, os sindicatos, tratou com muita coisa, mas precisava que Domingos Pais fosse o secretário da Agricultura. E aí, meus companheiros, pusemos em votação. E ficou poucas pessoas filiados do PSB naquele encontro em Bacabal e votaram para que Domingos Pais não fosse o secretário da Agricultura. Ganhou por solidão. Aí, meu companheiro Domingos Pais se elegeu, foi ser secretário da Agricultura. E a agricultura do Maranhão, naquela época, e ainda hoje, é formada por grandes empresários, grandes proprietários de terra. E a Secretaria da Agricultura pouco tinha a fazer e pouco faz. Pelos trabalhadores sem terra ou pelos trabalhadores com pouca terra. E aí Domingos Pais se envolveram. E aí eu me desfiliei do PSB. E aí... O senhor passou um período grande sem partido, não foi? Eu passei muito tempo, me filiei no PSOL há pouco tempo. Mas defendendo a esquerda, defendendo com o mesmo propósito, classe, tudo fazendo o mesmo movimento. E aí, um dia desse, eu me filiei no PSOL. Vendo a história do PSOL, dissidente do PT, eu estava aprendendo naquela época que não concordava, não é, com aquelas coisas do Lula, vieram para o PSOL, criaram, elegeram vários deputados federais, e aí criaram uma grande força, colocaram candidatos a presidente da República, e fizeram uma política de destaque no Brasil. E aí eu me filiei no PSOL. Militante do PSOL por muito tempo. Hoje ainda estou filiando no PSOL, mas direito, pai. Vila, e o durante... PSOL resolveu apoiar o Lula. Logo no primeiro, o PSOL perdeu o nome. O PSOL perdeu essa amplitude. Porque, na verdade, Tá tudo... nessa campanha agora, era a hora do PSOL divulgar o seu candidato a presidente para ser o próximo candidato a presidente depois do Lula. Estrategicamente. Né? E agora, depois do Lula, quem é o candidato a presidente? É apoiado pela esquerda, pelo Lula. Não tem aquela mulher, como é? Uma deputada aí? Marina? Não, Marina não. Ela é até ministra aí, não sei o quê. Ah, Step? Simone Step. E quem é Simone Step? Simone Step.
grande contribuição do PT, que deu muitas contribuições para que o trabalhador se evoluísse, mas a grande contribuição agora vai para a direita. A esquerda não terá força de eleger presidente depois do Lula. E Vila, e você trabalhou durante muito tempo militando politicamente, né, nas ocupações, liderando, arriscando a vida. E a dona Laura, o que representa para o senhor durante todo esse tempo? Não é só o Vila Nova. Figura central de tudo isso é o Vila Nova. Mas não sou eu. Eu tenho uma figura ao lado, junta de... Não abre nem com trem, vamos dizer assim. Não é pessoa de falar, de discursar. Não. Mas uma pessoa firme, ideológica. Olha. Qualquer mulher, Vila Nova teria chamado isso. Vila Nova, vamos sair. Você já sofreu ameaça de morte. Você já sofreu atentado. Vamos criar nossos filhos. Dar um futuro bom para nossos filhos. Vamos sair. Rapaz, convite desse, de uma mulher, meia-noite, depois da reflexão profunda, talvez não tenha. Verdade. Laura nunca abriu. Nós ia caçar. Subia armava a rede lá na árvore. Eu sentava, a rede virada para um lado, e ela sentava. Nunca abriu de nem de nada, nunca disse Vila Nova, por aí não. Ainda vamos. Nem que o mundo se acabe. Então, não existe mulher assim. São pouquíssimas. Existe, mas são pouquíssimas. E acima de tudo, a mulher, ela quer preservar a vida do marido, a vida dos filhos, o bem, né? Da família. E assim, a mulher é a parte mais fraca para receber ameaça. Uma vez entrou um cara lá, armado, com a faca monstra. Peguei um pau e a Laura pegou. Larguei esse pau na mão do cara armado e a Laura. Coisa assim me dá vontade de chorar. Porque é difícil. É muito difícil. Ela mãe de 3 filhos. Lúcio, Laura e Lúcio e Lucilaura. Com mais os 5 nossos, faz 8. Nunca fugiu um momento da luta. Lá na casa, a gente construiu um centro de treinamento. E todas as vezes que tinha o que tem encontro, ela está lá ajudando a fazer a comida. Eu me orgulho. Eu me orgulho da mulher que tenho. Nem todo mundo teve a sorte de ter uma mulher como eu tenho. E sem ela, eu já tinha desistido. Não teria apoio, né? Não tem. A primeira coisa é que uma mulher, quando tem qualquer problema, ela briga noite e dia. Eu não te disse, bota aí, diz, tem que sair. Não, tem homem que aguente. Tem homem que aguenta. Então, companheiro, cuida.
e politizar a tua mulher, a tua esposa e os teus filhos. É difícil politizar os filhos, porque quando eles completam 18 anos, eles ficam calados. Não repreende, mas não concordam. Isso aí. Pessoal, nós estamos aqui em nome da Bivolt, peça para automóvel na Bivolt. Nós temos a Pizzaria Nobre, a melhor pizzaria da cidade. Preço, qualidade, atendimento. SES Passagem, grande parceiro, nosso amigo Enivaldo. E também Centro Automotivo Performance. Se seu carro deu problema, o problema passa a ser da Centro Automotivo Performance. Estamos aqui com o deputado Vila Nova, grande amigo, político de longas datas. E Vila, Antônio Almeida também, parabenizo você pela sua fala. Eu quero aqui agradecer a Antônio Almeida e a todos que nos assistiu até agora. Durante todo esse tempo, um vídeo bem longo, mas a história do Vila realmente é grande, aqui é apenas um resumo. E eu deixo aqui, Vila, os microfones para as suas considerações finais. Quero já, de antemão, lhe agradecer pela sua participação. Vila estava doente, mas mesmo assim ele me deu uma esperança de uma entrevista e já está cumprindo essa entrevista. Passou por uma cirurgia, né, Vila? E está recuperando bem? Rapaz, eu estou me sentindo novo. Bem. Pelo menos da vista, né? Vou agora operar esse outro. Certo. E aí, Vila, eu deixo os microfones para as suas considerações. Olha, Isaías, é preciso que a classe trabalhadora se empodere. O empoderamento. O que é o empoderamento? A construção de um poder. A gente está chamando de poder popular e da classe trabalhadora. E esse poder é o quê? Muitas vezes as pessoas pensam que esse poder é para guerrear, para se armar, para enfrentar a classe dominante. Empoderamento não é o poder através das armas. Empoderamento é o poder através da consciência política. Nunca tinha lhe visto sem chapéu, Vila? Pois me viu agora. O empoderamento é essa consciência política de classe. De classe. É isso que forma o poder. Olha, eu fico triste quando eu vejo um trabalhador, às vezes até ativo, sair candidato a alguma coisa e não tem voto. Ele não tem voto porque não teve dinheiro para comprar. E a classe trabalhadora não tem essa consciência de classe. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. As mulheres do Brasil hoje estão se empoderando, estão empoderadas. O que é? Mulher apoia mulher. Mulher vota em mulher. Mulher defende mulher. Eu tenho uma advogada, a doutora Helena Rios, que ela nem não advoga contra a mulher. A mulher pode estar feia e errado, mas ela não advoga contra a mulher, porque ela é uma empoderada. Ela acha e tem certeza que a mulher foi uma das classes mais sofridas desse país, desde que esse país é país. A mulher não tinha direito nem de votar. A mulher não fala em casa. Quem fala, quem resolve, quem determina, quem manda, quem bate, quem faz é o homem. E essa mulher, submisso, tanto ao marido como à sociedade em roda. Essa mulher começou a se empoderar. E hoje, meu companheiro, tem até a Lei Maria da Penha. A mulher se empoderou. E ela vai se empoderar cada vez mais. E a próxima presidente da República desse Brasil certamente vai ser uma. Será ser a Simone Tebet?
pelo jeito que eu estou vendo, corre risco. Corre sérios riscos. Pois bem, outro empoderamento. A LGBT queria mais. Está se empoderando. Você via até no Big Brother. Se aparecer lá um LGBT, todo mundo vota nele. Consciência de classe. Consciência de grupo. Com consciência de vida igualitária, real. Trabalhador não tem terra, não tem nada, não tem saúde, não tem nada. Mas ele não tem a consciência de classe. Ele não vota no outro trabalhador. Mas não vota mesmo. Professor. Hein? Professor, elege outro professor, vota em outro professor. Não vota também. Tem consciência de classe. Então é preciso esse empoderamento. E empoderamento é essa consciência. Esse é o meu lado. Esse é o meu povo. Que sofre e vive a vida que eu vivo e sofro. Eu tenho a esperança que a classe trabalhadora vai se empoderar. E daqui a alguns anos, o trabalhador vai votar. Só precisa de que essa consciência de classe se evolua. Hoje, eu sofro uma grande decepção. Acreditei muito no PSOL. Imaginando que o pessoal já tinha essa consciência de classe. Ainda não tem. São pessoas mais avançadas do que outros. Mas estão correndo atrás exclusivamente do voto para adquirir poder, às vezes, para se dar bem. Vila Nova. Com muitas exceções do pessoal, com muitas exceções. Deixa eu lhe perguntar, hoje no Brasil, a classe política, teria assim um líder, um nome que você acredita? Elisaia, o ser humano é falível. O ser humano, ele faz caminhada, ele resiste, ele tem resistência, mas ele não aguenta tudo. Então nós não temos ainda esse líder. Não temos. Esse líder vai ser forjado, discutido, aprofundado. Olha, você vê essa firmeza Vila Nova com 76 anos de idade. Mas com 76 anos, como chegou aonde eu cheguei, eu estou esquecendo de aqui. Esqueci de vários nomes. E tempo, né? O ser humano tem desgaste. Então é preciso construir esse para construir um outro depois desse, com o crescimento de que esse teve. Eu acredito que vai surgir várias lideranças mais confiáveis. E esses mais confiáveis vão construindo outros mais confiáveis ainda. E o ser humano, para poder ser um grande líder, além de ter essa visão ideológica de classe, ele precisa ter muita humildade. Porque quando você passa a ser líder, tu é um orgulhoso. Tu tem um poder a mais do que os outros. Você sabe mais do que os outros. Isso aí é vícios da classe dominante. É vício de poder. Às vezes o cara não tem poder de dinheiro nem nada. Mas tem poder de liderança. Ele não é infalível. É isso aí. Meus amigos, nós estamos aqui encerrando. Eu quero deixar o meu abraço a todos que assistiram
nossa conversa, a nossa entrevista com o nosso amigo Vila Nova. Quero deixar aqui meu abraço também para o nosso amigo João Batista, que entrou aí por último, e Natanael Ramos, também lhe parabenizaram pelas suas palavras. Vila Nova, 76 anos de idade, um piauiense, 2 mandatos de deputado estadual pelo PT no Maranhão e fundador do partido nesse estado. Quero deixar o meu abraço, meus agradecimentos, viu, Vila? A você, que Deus continue lhe abençoando sempre e boa recuperação da sua saúde. Muito obrigado, Isaías Nery. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Deixa aí o seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo e também se inscreva no nosso canal. Grande abraço.